O rei Astolfo, ele levantou do trono e ficou preocupado. Faz uma cara de preocupado. Isso, ele é ator mesmo. Ele é ator, que chique. Ele é ator mesmo. E ele ficou preocupado. Repete. E ele começou a andar no reino dele, preocupado. Ele andava e olhava assim, e começou a perceber que a pessoa estava ficando triste. Ele estava fazendo outras pessoas também ficar tristes. E aí, o rei Astolfo parou e pensou. Ele parou e pensou assim: eu vou chamar a cientista do nosso reino. Eu vou chamar a cientista do nosso reino para ela descobrir por que as pessoas estão ficando tristes. E aí o rei chegou para ela e falou assim: cientista, eu quero que você... Cientista, eu quero que você descubra por que as pessoas estão ficando tristes. A cientista olhou para o rei Astolfo, voltou para o trono e sentou no trono e ficou ali preocupado. A cientista do reino, ela começou a pesquisar. Aí ela começou a pesquisar. E ela foi pesquisando e pesquisou por dias. E ela pesquisou por meses e pesquisou por anos. E aí, ela chegou diante do rei e falou: ó grande rei. Ó grande rei. Eu descobri por que as pessoas estão ficando tristes. Eu descobri por que as pessoas estão ficando tristes. Elas estão ficando tristes porque o sangue delas está contaminando uma a outra. Elas estão ficando tristes porque o sangue delas estão contaminando uma a outra. Eu tenho uma solução. Tem que descobrir no reino quem tem o sangue mais puro de todos, para fazer uma vacina para salvar todo mundo. E aí o rei decretou que a cientista fosse por todo o reino e pegasse ali o sangue de todo mundo para fazer a colheita, para colher o rei, colher lá e fazer ali uma vacina para salvar todo mundo. E ela foi procurando, levou todo mundo para a UPA, levou todo mundo para o hospital para poder pegar o sangue deles. E ela chegou com o sangue de todo mundo do reino. O rei Astolfo, que estava ali, ele pegou e estava preocupado. E a cientista foi analisando sangue por sangue, e passou dias, passou meses, passou anos. E ela chegou diante do rei e falou com o rei: grande rei Astolfo! Grande rei Astolfo! Grande rei Astolfo! Grande rei Astolfo! Eu descobri quem tem o sangue mais puro. O rei levantou e ficou muito alegre. Isso! Ele ficou muito alegre porque descobriu quem é que tinha o sangue mais puro de todos, para poder salvar a humanidade. E aí o rei perguntou para ela: quem é que tem o sangue mais puro de todos do reino? Quem é que tem o sangue mais puro do rei? Ela virou para ele e falou com ele: o seu filho. 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 E aí
o rei olhou para o filho, deu um abraço forte nele. Sentou no trono, chamou a cientista e entregou o seu filho para que ele pudesse tirar o sangue para salvar a humanidade. A cientista pegou na mão do filho do rei, Astolfo, e foi saindo com ele. O pai ficou olhando para o filho. Quando a cientista parou, ele falou com a cientista: Quanto do sangue do meu filho? Ele perguntou: quanto do sangue do meu filho vai ser preciso para poder fazer a vacina para salvar a humanidade? A cientista respondeu: todo sangue. Todo Todo sangue. sangue do seu filho. Eu preciso de todo o sangue do seu filho. O filho para olhou fazer a para o vacina. pai, deu um último aceno para ele e se entregou para que tirasse o sangue dele, para desenvolver a vacina, para salvar todo mundo do reino. E aí, a partir daquele dia, o rei determinou que todos iriam ter que ir na praça celebrar o dia em que o filho dele se entregou para salvar a humanidade. E passado algum tempo, o rei Astolfo levantou do seu trono e começou a caminhar pelo reino. Justamente no dia em que estava fazendo 1 ano que seu filho tinha se entregado para salvar a humanidade. E ele procurou nas praças, procurou nas ruas, e ele não achou ninguém. Ninguém saiu de casa. Ninguém saiu de casa para celebrar o dia em que o filho do rei entregou a vida para salvar a humanidade. E aí, o rei Astolfo foi para o seu castelo e ficou sentado no seu trono, olhando todos do seu reino. E o reino voltou a ser um reino feliz e alegre. Mas no coração dele, ele sabia que foi por causa do filho dele que todos estavam alegres. Essa história, tia Adriana, é a história que eu conto no hospital. Linda demais. E a história que eu conto, e aí lá eu falo, né, que essa história, ela está lembrando a gente de quê? Jesus. De Jesus, de Deus, né? Que Deus entregou o seu Filho para que Pra todos morrer. aqueles que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tenha vida para sempre. Precisou de Deus se dispor do Filho, entregar o seu único, porque ele era o unigênito, né? Verdade. Para que a humanidade fosse salva. Verdade. E ele entregou e derramou o sangue dele todo, Todinho. todinho. E nós temos que lembrar a todo momento do sacrifício de Jesus na cruz por nós, mesmo sem nós merecer. Sem a gente merecer. Nós temos que sempre lembrarmos disso. Que um dia ele morreu, Verdade. mas ressuscitou para a glória de Deus Pai.
e vai voltar para nos buscar. Vai voltar, gente. Para nos buscar. Vai voltar para buscar. Quem quer ir para o céu, levante a sua mão. Amém. Mas para isso você tem que entregar de verdade o seu coração para Jesus. Amém? Amém? Eu gostei muito dessa história. Não é? Nós vamos ter uma outra história ainda. Vamos. Tá?